Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha, mais uma vez, com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, tá ok? E compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal, tá? Muitas visualizações e pouca inscrição. Se inscreve no canal, ajuda muito a gente. E compartilhe esse vídeo com os amigos. Deixa um comentário lá, faz pergunta, ajuda muito aí o engajamento do canal e o YouTube entende lá, né? Que você está gostando aí, compartilha sempre os vídeos que vão ser lançados, os vídeos novos para você. Tá bom, pessoal? Se você tem amigo aí, parente que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer contar a história dele aqui no canal. Tá ok? Hoje vou convidar uma pessoa para contar uma história sobre um lugar que eu nunca entrevistei ninguém. É a primeira entrevista nessa região do mundo. Quer saber qual que é? Vou chamar ele agora. E aí, querido, tudo bem? Fala aí, Elton, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia, Tô bem, querido? graças a Deus. Se apresenta para o pessoal aí, fala do lugar do Brasil você é e como surgiu essa sua ideia aí de sair do Brasil. Para a Austrália, né? Vamos lá, galera. Meu nome é Mário, tá? Mais conhecido lá na Austrália como Marião Jones. Eu represento a Mapa da Austrália. O Ailton me encontrou ali no Instagram. E o que acontece? Eu lá em 2013 começou essa história de eu querer estudar inglês. Esse foi o grande motivo que eu saí do Brasil, porque eu fazia comércio exterior. E quem sabe quem faz comércio exterior tem que ter inglês. E eu não sabia nada de inglês, não tinha tempo de estudar. Sempre fiquei ali tentando fazer aquelas escolinhas de final de semana, mas nunca consegui. E eu tive um professor na faculdade que sempre me incentivou muito a estudar inglês, e eu sempre falava para ele, pô, não consigo, não tenho tempo, aquelas desculpas que a gente dava. E aí, por coincidência, eu conheci duas pessoas na minha sala de aula, na faculdade, que tinham voltado de experiências fora do país, um nos Estados Unidos e outro na Austrália. E como eu nunca tinha ouvido falar muito de Austrália, eu comecei a ter mais informação e perguntar um pouco mais, porque os Estados Unidos todo mundo meio que já conhece, acho que você já entrevistou várias pessoas aí dos Estados Unidos, e naquela época a Austrália era uma coisa diferente, então eu quis tomar um rumo diferente de todo mundo, e eu fui conhecer um pouco essa questão da Austrália. E aí eu desenrolei minha faculdade, terminei, e aí no final eu acabei fazendo ali um esforço, juntando uma grana, saí do emprego e consegui aplicar para um intercâmbio de 6 meses na Austrália. Então, eu fui estudar inglês lá, na cidade chamada Manly, fica nas praias do norte de Sydney, é uma cidadezinha um pouquinho menor, e muito show a cidade, tá? Eu não sabia que ela era tão bonita. E quando eu cheguei na Austrália, eu acabei me apaixonando por aquele lugar. E ali eu fiquei durante 10 anos da minha vida, na Austrália. Né? E aí dá para a gente contar um pouco mais sobre o que aconteceu aí na Austrália. Acho que você tem bastante pergunta, mas bem rápido, basicamente, foi assim que eu saí. Eu era da região aqui de Osasco, em São Paulo, tá? Zona Oeste, né? Zona Oeste, isso mesmo, Zona Oeste. Morava ali com a família, num bairro chamado ali perto, Vila Airosa, perto da Vila dos Remédios, é um lugar mais conhecido ali, a Vila dos Remédios, a gente fala Vila dos Remédios, né? E eu estudava numa faculdade ali na região da Lapa, e lá foi quando eu tive a dificuldade realmente do inglês, né? E ainda foi que eu falei, pô, eu preciso aprender inglês, porque naquela época a gente falava que o inglês era um diferencial. Hoje ele é essencial, né? Em 2024, o inglês ele não é mais um diferencial para todo mundo, ele é essencial, tá? Eu falo que diferencial é quem sabe falar mandarim hoje. É uma pessoa que está à frente da galera. Mas foi basicamente isso. A dificuldade do inglês na faculdade me abriu os olhos para poder fazer um intercâmbio. Eu achei que ia passar só 6 meses e acabei construindo uma vida. Hoje eu empreendo com a Austrália, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é a Mapa da Austrália. Ajudo o brasileiro a ir migrar para a Austrália, desde o estudo de inglês, experiência de trabalho, turismo também. Hoje não tem muitas pessoas que procuram a Austrália como turismo. Geralmente a pessoa já tem que ter viajado. A maioria das pessoas que procuram a Austrália para turismo, ela já foi para os Estados Unidos, ela já foi para a Europa, ela já fez alguma viagem ali pela região aqui do South America, né, que é a Argentina, e agora ela está procurando um caminho diferente, e aí ela começa a olhar lá para o outro lado do mundo, né, porque realmente a Austrália ela é muito longe do Brasil, tá?
A gente fala que o Japão é o outro lado, mas realmente é a Austrália que vai ser o outro lado. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de 13 horas de fuso horário. Então, hoje Nossa. lá, agora, 11... Se a gente está falando hoje aqui, mais ou menos umas 10 e pouco da manhã, lá vai ser 11h30 da manhã, da noite, desculpa. Né? Então, o pessoal está sempre um dia a mais. E um fato legal, Ailton, é o seguinte, quando você entra no avião e você embarca para a Austrália, você perde um dia nesse fuso horário. Porque você sai daqui num dia e chega lá depois de 2, no número, né? Aham. Você acaba perdendo um dia no fuso horário e você só ganha ele de volta quando você volta para o Brasil. É muito legal isso. Então, É interessante isso mesmo, verdade, cara, o pessoal da verdade. Austrália está no futuro. Eu ligava aqui para o Brasil para dar parabéns para a família sempre um dia antes. E o pessoal fala, ainda não é aniversário. Eu falei, mas já é aniversário na Austrália. Sempre tem aquela Aham, piada. Já é ano novo na Austrália, né? Que é o primeiro ano aham. novo, é o primeiro lugar a comemorar o ano novo, é lá na Austrália, em Sydney. Né? Então a gente sempre fala, a gente está sempre um pouquinho à frente. Sydney comemora o ano novo aí antes de todo mundo. É uma curiosidade bem bacana que o pessoal pergunta. Como é que é isso, fuso Sim, sim. horário? Como é que é a adaptação? É bem pesado no começo. E, Mas cara, então você estudou aí sobre o intercâmbio, você foi fazer intercâmbio primeiro, não foi isso? sim, E como que funciona para ir para a Austrália? Você precisou de visto, tem que tirar um visto, visto de intercâmbio que você pediu, né? isso. Aí é uma parte que eu posso falar aí porque eu domino ela bastante, tá, gente? Primeiramente, antigamente eu não sabia o que era, tá? Eu simplesmente fui numa agência de intercâmbio, de um rapaz me indicou, tem várias hoje, inclusive nós, a Mapa da Austrália, fazemos esse serviço, tá? Mas nós fazemos de uma forma diferente, é mais uma mentoria, porque eu não faço só a aplicação do visto, eu te ajudo desde o emprego, com toda a parte que você precisa conhecer da Austrália antes e lá, porque a gente tem a nossa equipe lá na Austrália que te recebe, tá? Então, o que acontece? Para você ir para a Austrália, você não entra na Austrália sem nenhum tipo de visto, tá? Até turista vai precisar do visto. Não é igual na Europa, que você entra, paga uma taxinha, tá lá, tudo certo. Não. Como a Austrália ela é uma ilha gigante, o controle de entrada no país é muito rígido, é muito fácil de ser controlado. E a Austrália, ela tenta crescer da mesma forma que ela vai recebendo pessoas. Ela não quer um número muito grande de pessoas chegando, porque ela ainda é um país que está, apesar de ser novo e ser muito desenvolvido, ela ainda está construindo. Então, existe essa demanda da Austrália de crescer junto com o número da população. Né? Uhum, Até sim. tivemos um problema ano passado que chegou muito turista, muito estudante, e a Austrália ficou com um problema de acomodação. Tá? Mas a gente pode falar um pouco mais para frente. Resumindo, você precisa de um visto, tá? Sendo ele visto de turista ou um visto de estudante, que é quando você vai fazer intercâmbio, ou fazer uma faculdade, ou você vai fazer uma qualificação técnica. E você também tem alguns outros tipos de visto. Temos o visto Working Holiday Visa, que é um visto que você pode ir como trabalho, só realmente, porém você precisa de algumas condições, e você também tem o visto migratório, que aí quando a pessoa ela já tem uma experiência no Brasil, ela tem um cargo legal, e nos Estados Unidos vocês vão chamar de green card, né? Na Austrália não existe essa questão do green card, você tem que aplicar para um visto chamado Skill in Demand, que é o que o governo está pedindo de profissão para que você entre na Aham. Austrália. Então, por exemplo, eu sou um engenheiro muito qualificado no Brasil, eu tenho anos de experiência e eu tenho um nível de inglês muito bom. Eu escrevo lá uma aplicação para a imigração australiana e peço uma oportunidade para procurar um emprego de engenheiro na Austrália. E aí, se você for qualificado e tiver com todos os parâmetros que a imigração pede, você pode receber uma carta convite. Mas esse é um visto que demanda muita coisa, tá? O principal é o turismo. Você pode ficar na Austrália até um ano de visto de turista, porém, a cada 3 meses que você está no país, você tem que sair e voltar para renovar o seu visto de turista, e aí você pode fazer essas entradas e ficar um ano com visto de turista. Depois disso, seu visto ele desaparece e você tem que reaplicar ele novamente. O visto Aham. de estudante, você pode ficar de 16 semanas, que lá nós contamos tudo semanalmente, são 16 semanas,
que é o mínimo para estudante, até 52 semanas, que é o curso máximo de inglês. E nós vamos ter um outro curso, que é faculdade, doutorado e curso técnico. Aí o visto ele depende do tamanho do seu curso. Se seu curso for para 2 anos, você vai ter um visto de 2 anos. Se seu curso for para estudar 6 meses de inglês, você tem 6 meses de inglês com 1 mês de férias. Se seu curso é uma faculdade de 5 anos, você vai ter um visto para o período dos 5 anos. Acabou o período do estudo, ou você renova o seu visto na Austrália, ou você tem que voltar para o seu país de origem. Então, tem que ter um visto. Eu apliquei o visto de estudante para 6 meses, que me dariam o direito de ficar 6 meses no país estudando, com 1 mês de férias. Então, eu ganhei 7 meses de visto a primeira vez que eu fui para a Austrália, né? Então, assim, eu procurei uma agência, ela me informou todas as informações, você tem que comprovar um suporte financeiro, aí você tem que colocar uma matrícula de uma escola e um seguro também, que é obrigatório. Você não pode entrar na Austrália sem ter um seguro de saúde, porque o seguro de saúde ele é interessante porque a Austrália ela se protege e te protege de algum acidente que você pode ter, principalmente que ela sabe que você vai trabalhar. E mesmo que você estiver viajando e tem caiu, cortou, teve que parar no hospital, o sistema de saúde da Austrália ele é bom, mas ele é caro, tá? Então, assim, principalmente para quem é internacional, quem é overseas, que a gente fala, ou até o imigrante, que é a pessoa que está lá tentando migrar para a Austrália. Então, ele tem que ter esse seguro. Se você não tem esse seguro, você vai gastar muito dinheiro, ou você pode ferrar o sistema de saúde da Austrália, porque aí você cai lá, aí fica a dívida, ninguém paga, é uma coisa toda errada, e aí tem problemas dentro do sistema de saúde da Austrália. Então, ela obriga você a ter um seguro de saúde. Mas, basicamente, é dessa forma. Você aplica um visto, dependendo do que você quer, você vai ter um visto diferente. A Austrália, ela permite que você trabalhe também lá, enquanto você estuda. Isso é uma coisa legal. Legal. Que isso é legal de informar para quem está assistindo e quer ter um interesse por um intercâmbio. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você não tem a permissão de trabalho na maioria dos vistos de estudante, tá? Isso mesmo. Se você vai para a Europa, é só em Dublin que você consegue, ou em Londres, Malta também você consegue. Não são todas as localidades de intercâmbio que fazem igual a Austrália. Assim que você chegou, você já aplica isso do Brasil e você tem a permissão de trabalhar legalmente como estudante, tá? E também o legal é que eu explico para todo mundo que mesmo sendo estudante na Austrália, você tem permissão e disponibilidade para conseguir empreender. Você consegue abrir uma empresa na Austrália, mesmo sendo estudante. E você tem as horas legais para trabalhar e recebe tudo direitinho. E isso é bom porque ele ajuda no seu processo migratório futuramente, se um dia você quiser migrar para a Austrália. Então, isso é um ponto positivo quando a gente fala sobre por que fazer um intercâmbio lá do outro lado do mundo, onde tem os bichos mais perigosos, onde o pessoal tem medo de aranha, por que ir lá para falar com o inglês, que é bem estranho, né? Porque o inglês australiano ele é bem mais difícil de você entender, ele é um inglês um pouco mais nasal e eles têm uma forma de falar um pouco mais interiorana, né? Para falar o inglês. Então, tem vários pontos positivos. Eu posso estar falando aqui 1 hora de pontos positivos da Austrália. A gente nem chegou a falar de segurança ainda, né? Mas vamos lá, o que mais aí que o pessoal tá querendo saber? Então, muito interessante essa parte que você explicou sobre o visto, como os tipos de visto para ir, porque o que me chamou mais atenção, que eu não conhecia, igual eu falei para você que da Austrália não conheço quase nada, a questão do visto de estudante, você poder trabalhar. Eu acho que é um ponto muito positivo sobre esse aspecto, né, cara? E para você, como que foi? Você arrumou as malas, embarcou, você já tinha lugar para ficar lá, hospedagem? Como que foi esse processo de mudança? Essa é uma história legal. Eu conto bastante no nosso canal. Nós temos lá o Mapa da Austrália. Quem quiser depois, é só colocar Mapa da Austrália no Instagram ou YouTube. Eu conto bastante essa minha chegada na Austrália, Ailton, porque foi o seguinte. Eu fazia faculdade, 23 anos aqui, molecão, novo, fechei o intercâmbio, e aí eu
tinha um conhecido na faculdade, ele falou, não, cara, tem um amigo meu que mora lá, ele consegue te ajudar, talvez você consiga morar na casa dele, mas é bem fácil, você chega lá, você consegue desenrolar. Eu falei, cara, mas eu não falo nada de inglês, assim, tipo, nada, 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 nada. Ele falou, não, você é comunicativo, você vai conseguir desenrolar, cara. Aí eu fiquei confiante, tinha uma pessoa lá. Aí eu peguei o telefone dele, na época a gente não conseguia fazer tanta ligação, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, tinha que ficar mandando mensagem, esperar a pessoa responder, Skype, tinha que comprar crédito, falar, às vezes lá eu ligava a orelhão para cá, e aí eu mandei mensagem para ele, e aí ele falou, cara, não, beleza, tudo de boa, quando você estiver chegando na Austrália, você me avisa. Eu tinha contatado ele 6 meses antes de eu ir para a Austrália. E aí, quando deu mais ou menos uns 2 meses antes de eu chegar na Austrália, eu recebi uma mensagem dele falando, Marião, beleza? Então, cara, é o seguinte, eu vou voltar para o Brasil, porque eu estou abrindo uma empresa aí com um amigo no Brasil, tá? Eu vou voltar para o Brasil, mas, cara, você vai conseguir achar um lugar para morar, pode ficar tranquilo. E eu já tinha falado para o pessoal da agência que eu estava tranquilo, nem se preocupe com acomodação, porque tem um conhecido lá que me passou o contato, eu vou ficar com ele. E já tinha saído o visto, já tinha comprado passagem aérea, eu já estava com tudo pronto. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Entrei no Google, pesquisei lá hotéis na Austrália, fiz uma pesquisa bem rápida e apareceu o backpacker, né? Backpacker, para quem não sabe o que é backpacker hoje, gente, é hostel, né? O famoso hostel. É que backpacker é como você tem uma mochila nas costas. Então, backpacker é uma mochila, o backpacker é o cara que anda mochilando e entrando de hotel em hotel. E eu vi lá backpacker e falei, pô, achei o lugar, vou embora. Achei o lugar aí, backpacker, anotei no papel a palavra e fui embarcar. Fui no aeroporto com a família, foi uma galera, foi um monte de gente lá, foi família, amigos, porque eu fui o primeiro da minha roda de amigos a fazer um intercâmbio, então todo mundo estava ali junto, incentivando. Foi ali em Guarulhos? Em Guarulhos, Então eu cheguei lá, maior confusão, tinha 40 pessoas comigo no embarque, minha família, Nossa. amigos, tava uma zona. E aí minha mãe falou assim, mas onde é que você vai ficar? Eu falei, mãe, relaxa, eu tenho aqui, ó, o hotel chamado Backpacker. E eu achando que estava resolvido. E embarquei, entrei no avião, foi uma despedida, um chororô, aquela coisa, depois que você entra assim na sala de embarque, você fala, cara, tô indo para fora, que o coração vai a mil, você quer chorar, você quer dar risada, é uma sensação muito estranha. E um caso legal foi que quando eu estava fazendo o meu check-in, lembra que eu tinha 40 pessoas comigo lá no aeroporto, né? Quando eu estava fazendo o meu check-in, ele deu um pane, bem na minha vez, eu estava na fila, assim, ó, era o próximo a entrar, e eu estava lá com a minha cunhada, e não conseguia fazer o check-in, estava esperando. Aí eu falei, pô, bem na minha vez, eu não vou conseguir embarcar, né, aquelas histórias todas. E aí eu comecei a escutar um barulho, um pessoal gritando, e aquela galera que estava me esperando no café, todo mundo veio e começou, não vai mais embora, fica aí. Aí uns amigos começaram a fazer brincadeira, ir lá, tirar foto como se eu era uma pessoa famosa, fazendo zona. E o pessoal da fila viu, né? Então, isso marcou um pouco, falou, o cara da família louca lá, né? Quando eu estava fazendo minha ponte aérea para a Argentina, eu parei na Argentina, finadas aerolíneas, que faliu, gente, né? Nunca mais voou depois que eu fui para a Austrália. Eu fiz um voo de 21 horas, cansativo. Nossa, você fez uma escala, né? Eu fiz uma escala Argentina, depois Argentina-Austrália, era um voo de 20 horas, muito cansativo. E quando eu fiz a minha escala, eu estava andando no aeroporto, a menina falou, olha lá o Mário lá da família, lá do aeroporto. Aí eu olhei para ela, falei, tudo bem, você é brasileira? Eu falei, sou brasileira, eu estou indo para a Austrália. Eu falei, eu também estou indo para a Austrália. Ela, você vai morar onde? Eu falei, vou morar na cidade de Manly. Ela, nossa, eu também vou lá. Você, mentira, você vai estudar na escola tal? Eu falei, eu também vou lá. Nós íamos começar na mesma semana a escola. Legal. E ali a gente encontrou outra pessoa que estava indo para a Austrália, outro brasileiro. Fizemos um grupo ali de mais ou menos 7 pessoas, cada um indo para um lugar diferente. E eu e essa menina chamada Ariadne estávamos indo para a cidade de Manly. E aí ela falou, e aí, onde você vai ficar? Eu falei, eu achei um hotel aqui chamado Backpacker. Ela falou, nossa, meu namorado tá lá, eu tô indo encontrar ele, qualquer coisa você vai com a gente. Aí eu falei, beleza, arrumei uma carona, né? Tô suave aqui. Aí eu falei, tô de boa, arrumei uma carona, já vou me desenrolando.
Aí voamos, chegamos na Austrália, chegamos lá no aeroporto, aí tá eu lá, a menina esperando o namorado dela chegar para dar uma carona pra gente. Aham. Aí chega um cara de chinelo, de bermuda, uma camisa regata, um óculos na cabeça. E aí, beleza? A namorada dele lá se encontraram, ela falou: esse aqui é o menino que vai lá para Maine. Ele, prazer, beleza, tudo bom, seja bem-vindo aí na Austrália e tal. Aí ela, e amor, como é que a gente vai? Aí ele falou: tá aqui, gente, ó, só descer a escada, comprar o ticket, pegar o trem e vamos embora. O cara veio buscar a gente de trem, Aham. né? Aí eu falei: pô, já me ferrei, mas vamos embora. Aí a gente, tudo com aquelas malas, um monte de mala assim e tal. Pegamos, descemos lá, porque tem uma estação de trem dentro do aeroporto, a maioria dos aeroportos tem essa estação de trem. Pegamos, compramos o ticket e fomos de trem. Aí, com aquelas malonas de viagem, o trem, 2 andares, a gente olhando tudo, maravilhoso, tudo calminho, sem muita gente no trem. Eu estou acostumado aqui no Brasil, lotado. E aí a gente chegou num lugar chamado Circular Quay, que é a principal ali, onde o pessoal desce. Cara, quando você chega ali, é a estação de trem mais bonita da Austrália, porque você consegue ver o Opera House e você consegue ver a ponte. Então, quando chegou ali, a gente falou, cara, chegamos na O Austrália. cartão postal, né? Cartão postal, a Opera House é o cartão É, postal da Austrália, né? isso. Quando a gente chegou nessa estação de trem, do trem a gente já via a Opera House. A gente falava, cara, realmente chegou. A gente falava, não, que da hora. Aquela emoção. E foi mais legal ainda, porque quando eu cheguei na Ciclo aqui, eu descobri que eu ia pegar um barco até a cidade onde eu morava. Então, chegando lá, a gente teve que comprar outro ticket com aquelas malonas lá, entrou num barco, uma balsa, né, parecida com aquela Rio de Janeiro, Teresópolis, se não me engano. Aham. E nós entramos nesse barcão, é um barco todo turístico, antigo, está lá desde mil e bolinhas, e chama Ferry Boat, né? Eu lembro até hoje, eu paguei $9 para entrar nesse ferry, e pegamos o ferry e fomos. Aí você vai pela Baía de Sydney, andando, você passa em frente ao Opera House, passa em frente à ponte, e você vai de barquinho até a cidade que a gente ia ficar, Manly. Também dá para você via terrestre, mas o ferry ele é mais bonito. Então, o rapaz queria que a gente conhecesse o ferry, que era mais Sim, legal. sim. E no dia eu lembro que estava chovendo um pouco e a gente lá fora tomando chuva, vendo a Opera House e tudo. E quando chegou lá em Manly, o rapaz falou: então, cara, onde é que você vai ficar? Eu falei: então, eu peguei um hotel aqui chamado Backpacker. Ele falou: ih, brother, mas aqui tem uns 6 ou 7 Backpacker. Qual que você pegou? Ele falou: cara, eu nem sabia que tinha 6 Backpacker, eu achei que só tinha um. Aí ele falou: não, cara, Backpacker é o nome dos hostels. Tem uns 3 ou 4 hostels aqui, uns 5. Se você andar nessa rua aqui, você vai achar um. Só que eu não falava inglês, eu não sabia onde eu estava, não tinha ninguém. Ele simplesmente virou e falou: tô indo embora com a Ariadne, pegou um outro ônibus e foi embora com a menina e me deixou lá, sozinho, lá na cidade. Aí eu falei: cara, é agora que começa o intercâmbio. Como é que eu vou Aham. fazer? Peguei minha malinha, comecei a andar pela cidade de Manly e comecei a procurar para ver se eu achava o lugar chamado Backpacker. Cara, a cidade ela é pequenininha, tá? E eu andava de um lado para o outro, aí do outro para o outro, procurando esse tal do Backpacker. Só que o nome dos hostels não é Backpacker. Por exemplo, assim, um lá que chamava Bowrider Backpacker, aí o outro Travel Australia Backpacker. Então eu nunca achava o nome Backpacker. Até o momento que eu estava andando na rua, aí eu parei assim, olhei para o lado, tinha lá, Manly Backpacker. Aí eu falei: é esse. Vou aqui, deve ser esse aqui. Aí eu lembro que tinha um alemão na porta, um rapaz loirinho. Aí eu olhei para a cara dele, ele olhou para minha cara assim, aí eu gritei: help, né? Help, achando que eu estava pedindo ajuda. Só que quando você grita help, é como se você estivesse passando perigo na rua, aquelas coisas todas. E aí o cara ficou olhando para minha cara assim, aí ele falou: você é brasileiro? Aí eu falei: pô, eu sou brasileiro. E você? Ele falou: cara, você tá pedindo socorro na rua, só pode ser brasileiro, não é assim que pede ajuda. E aí encontrei esse alemão, ele era do sul do Brasil, mas ele era brasileiro, parecia um australiano. E aí o cara chegou já me ajudando, falando: não, deixa sua mala aqui, é só você ficar aqui que eu te ajudo. E eu falei: pô, esse cara vai me roubar. Fica a cabeça do Brasil. Falei: esse cara que eu cheguei novão, não conheço nada, tinha $200 no bolso. Eu falei: cara, esse cara vai pegar minha mala, vai pegar minhas coisas, vai me roubar. E aí eu fiquei meio com o pé atrás.
falei, pô, esse cara aí vai passar a perna em mim. Aí ele falou, não, vou chamar um amigo meu aqui, a gente ajuda. Aí veio um argentino que falava português. Eu falei, agora é a máfia. Acabou. Os caras vão levar tudo que eu tenho, Ailton. Vão levar tudo. Vão levar minha mala, vão levar meu dinheiro. Vão levar tudo que eu tenho aqui, pô. Porque dois, eu falei, isso é uma máfia. Você está acostumado com o Brasil. E aí o cara falou, olha, eu entrei na internet e eu mandei um e-mail para esse backpack. Ele falou, pô, não é esse aqui que você tá. É o outro da rua de trás. Mas eu te levo lá. Aí eu falei, meio desconfiado. Eu falei, beleza, vou lá com vocês. E aí o cara falou assim, mas deixa sua mala aqui. Aí eu falei, pô, deixar minha mala aqui, num lugar que eu não conheço ninguém, um argentino que fala português, um brasileiro que quer me ajudar. Eu falei, esses caras aí vão voltar aqui, não vai ter mais nada. Aí ele chegou, olhou pro cara. Não, pode ficar tranquilo, é muito engraçado isso, porque ele olhou pro cara da recepção e falou lá em inglês com ele, que na época eu entendia isso. Aí o cara blá, 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 falou com ele. Aí eu falei, esses caras estão inventando o que eles estão falando, vão levar tudo. Aí alguma coisa assim que me deu, falou, beleza, vou dar um voto de confiança. Aí o cara pegou minha mala, deixou dentro da recepção. Eu falei, bom, qualquer coisa eu venho aqui, eu quebro essa recepção em dois, sei lá. Chama a polícia. Chama a polícia, eu sei que eu vi minha mala, tava aí dentro, eu falei, qualquer coisa eu polícia, dou um jeito e vamos embora. E aí os caras me levaram. E para andar, cara, naquela cidade, ela era uma cidade hoje, Manly, ela é histórico tombado, né? Então não pode reformar os prédios. Então eram umas vielas que você passava no meio, como é que se chama isso? Vielinhas, assim, sabe? Uns bequinhos que lá a gente chama de arcade, né? Uns becos. E cada bequinho que eu ia entrando, eu falava, vai ser a próxima que os caras vão ficar, mano, assalto. Acabou. Brasileiro louco, tá ferrado. Resumindo, os caras me levaram no rosto. Falaram. Cria de Osasco, né, mano? Porra. Eu falei, cidade do hot dog, mano, tá louco? Pega esse cara aqui, pelo menos não sai na porrada. Mas aí eu cheguei no backpacker, me levaram lá. Aí eles continuaram com os blá blá blá, né? Falando com a menina lá, porque na época eu entendia era blá blá blá, não entendia nada. Aí a menina olhava pra minha cara, ela fazia assim, money, eu pegava o cartão de crédito, mostrava para ela. Aí, resumindo, o cara foi me ajudando, foi traduzindo para mim certinho, me ajudou, tá? O brasileiro me ajudou, o argentino me ajudou. Eles conseguiram fazer o meu check-in no backpack, viraram amigos, tá? Super gente boa. E ali foi que eu comecei a entender que a comunidade brasileira na Austrália funciona de uma forma muito bacana. O pessoal ajuda mesmo quem chegou, porque ele também chegou daquela forma perdido, alguém ajudou ele, e depois disso, foi daí que começou a coisa de eu entender sobre ajudar o próximo que chegava lá, como que funcionava, porque aqui no Brasil, você vacilou, o pessoal passa a perna. E lá não, lá tem essa cultura da comunidade brasileira de ajudar muito quem chega, né, o próximo brasileiro que chegou. E aí foi, cara, eu comecei a morar no backpacker, depois eu não entendia nada do que acontecia. Na primeira noite, eu dormi sem travesseiro, sem lençol, sem nada, porque eu não sabia que tinha que dar um depósito para poder pegar os lençóis. E aí, no outro dia, eu encontrei um rapaz que falava meio que um portunhol, e aí a gente foi se comunicando, eu era o único brasileiro que tinha naquele hostel, e aí o pessoal ficava falando para mim Neymar, Pelé, e eu ficava futebol, e não sei o quê, my name is Mario, e ficava só nessa. E aí eu fui conversando com o pessoal, aí depois eu fui até a agência, que me levou para a Austrália, tinha uma agência naquela cidade, aí dali eu conheci o pessoal que fazia minha recepção, que conhecia alguns brasileiros, e aí depois eu comecei a estudar. Aí eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, as coisas começaram a melhorar, porque aí eu comecei a encontrar outros brasileiros, comecei a entender como que funcionava a cidade ali, comecei a ter aula de inglês, para começar a se comunicar. Mas assim, o inglês mesmo veio eu começar a entender o que estava acontecendo, mais ou menos uns 3 meses e meio, 4 meses, para eu falar assim, eu consigo ir ali e pedir uma comida sozinho, né? Se comprar alguma coisa, por exemplo, eu tive que ter ajuda para abrir conta no banco, eu tive que ter ajuda para fazer várias coisas, porque eu não conseguia me comunicar. Mas mesmo assim, na primeira semana, eu consegui carona com um amigo do backpacker para conseguir fazer um curso, para poder trabalhar na obra.
Então, assim, você vai se virando, você vai meio que se comunicando ali. O que a gente fala hoje é que você tem que ser um imigrante sem vergonha quando você chega na Austrália. Você não pode ter vergonha de falar com as pessoas, mesmo errado, mesmo certo. Você tem que se comunicar, porque eles vão entender que você não fala inglês e eles vão tentar te entender, te ajudar de alguma forma. E isso na Austrália é legal. É um país bem receptivo, tá, gente? Isso é muito legal também, é um ponto positivo da Austrália. É um país que recebe o imigrante muito bem, não tem tanto preconceito quanto em outros lugares, não tem tanta xenofobia da Europa, não tem tanto também ali que o pessoal reclama dos Estados Unidos, que tem aquela coisa com o imigrante que vem tomar o emprego deles, aquela coisa toda, que a gente ouve de pessoas que moraram nos Estados Unidos e foram para a Austrália. Então, isso é um ponto super positivo também, de você ser bem recebido na Austrália, independente de onde você é, tá? Porque na Austrália, ela é um país que hoje tem muito mais pessoas internacionais do que australiano, então ela precisa do imigrante para poder conseguir evoluir ao país, então eles recebem muito bem, eles já estão acostumados, né? Eu falo que o australianinho pequeno hoje, ele está acostumado a olhar para o lado e ter um China do lado dele ali na escola, ter um cara do Líbano, ter uma criança do Brasil, ter uma criança da Índia na escola dele. Então ele já vê aquela mix de nacionalidade dentro da escola dele, não só australiano. E aí tem escolas que têm adaptação para mandarim inglês, para português inglês, para indiano inglês também. Então isso é muito forte hoje dentro da Austrália, né? Cresceu muito nos últimos anos. Então hoje nós temos aí 63, uma média de 64 mil brasileiros morando na Austrália. Nossa, bastante. É um número bastante comparado com o número da população, né? São 26 milhões. Sim. Então, assim, é um número até que legal. E é bem receptivo os brasileiros lá. Então, assim, eu fui, gente, por isso que eu falo, eu conto essa história, porque tem muita gente que fala, ai, Mário, como é que eu vou para a Austrália? Gente, hoje você tem tradutor simultâneo, você tem o Google Maps, você tem um monte de gente dando informação na Austrália, você tem hoje brasileiros igual a gente que vai receber você no aeroporto, né? Na época que eu fui, tinham 3 agências de intercâmbio na Austrália, as 3 grandes agências. Hoje a gente tem uma base aí de umas 1.000 agências espalhadas aí que fazem na Austrália, tem bastante, né? E então evoluiu muito o mercado desde 2013 para 2024. Por exemplo, eu entrei na área de educação e intercâmbio em 2014, um ano depois que eu estava na Austrália, eu comecei a trabalhar em agência de intercâmbio. E aí eu já tenho hoje 10, 11 anos de experiência na área, de fazer a recepção do brasileiro lá na Austrália, renovação de visto e ajuda, né, com emprego, network, colocar com contato com outras pessoas. Então, hoje você tem bastante pessoas que conseguem fazer essa sua adaptação muito mais fácil, né? Eu, por exemplo, levei acho que uns 20 e poucos amigos para a Austrália depois que eu fui, né? Porque todo mundo viu, pô, legal, você tá bem aí, tá viajando, tá fazendo coisa, tem carro, tem isso, tem aquilo, mora num apartamento. Então o pessoal tinha curiosidade, né? Então eu acabei levando bastantes amigos também para morar na Austrália. Uns estão lá até hoje, outros voltaram. Isso vai depender muito do que você vai querer fazer, porque também não é fácil, né? Você fazer uma readaptação em outro país. Você larga tudo que você construiu aqui, né? Aquela coisa de faculdade, porque meu trabalho, e chega lá na Austrália, você vai limpar a privada, você vai lavar louça, você vai fazer mudança, você vai trabalhar de jardinagem, você vai trabalhar, por exemplo, na obra. Então, eu vi vários amigos que saíram do escritório, foram trabalhar na obra e chegam no terceiro mês e falam, cara, eu não consigo levantar o braço, eu não consigo mais ver a minha mão. Quando você trabalha na jackhammer, que é aquela britadeira, né, que fica quebrando o pão, chega no final do dia, gente, você não consegue abrir os dedos. Você vai tomar uma água, você toma água assim, ó, né, porque você fica tanto tempo ali na jackhammer ali tremendo, que até a sua cabeça fica um pouco chacoalhada. Então, são trabalhos que o pessoal não está acostumado. E, então, a gente ajuda também nessa parte da adaptação psicológica. Então, imagina você, hoje, você ir lá para a Austrália e você ter que limpar um jardim durante 12 horas no dia, embaixo do sol, sendo que pode ter vários animais perigosos ali também, que pode uma cobra, uma aranha, que pode picar você nunca passou essa experiência. E aí você fica com o psicológico abatido, você fica com o seu corpo fisicamente cansado,
Só que aí na hora que você recebe os dólares, você fala, meu, ó, valeu a pena, acho que eu vou voltar aqui e fazer de novo. E conforme você vai melhorando seu inglês, você vai melhorando o emprego também, tá? Eu limpei, eu limpei muito restaurante, lavei muita louça, fui trabalhar de pintura, fui polir barco, fui trabalhar em construção, até eu conseguir encontrar um emprego num escritório, que foi numa agência de intercâmbio, que ali eu fiquei durante 6 anos. Eu entrei como vendedor e saí como gerente da agência, né? Eu fiquei um ciclo de 6 anos trabalhando nessa agência. Mas, mesmo assim, antes de eu trabalhar na agência, eu fiz todas as profissões possíveis que você possa imaginar lá na Austrália. Então, é uma coisa que a gente fala para todo mundo. É legal? É legal. É fácil? Não é fácil. Mas é uma experiência que muda a sua vida, com certeza. Eu não sei se você teve a experiência de ir para fora e ter uma experiência de intercâmbio, mas é uma experiência que eu acho que eu recomendo a todo mundo a fazer. E qual foi o seu primeiro emprego? Quando você se adaptou, você chegou lá, pegou amizade com o pessoal e tal. Qual foi o seu primeiro emprego? Ó, o meu primeiro emprego é uma dica que eu dou para todo mundo quando eles vêm perguntar para a gente na internet. Gente, chega na Austrália, eu sei que todo mundo tem medo de emprego, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, pô, tô gastando em real para dólar, convertendo, a gente fala que quem converte não se diverte, porque você está gastando muito reais, você vai tomar um café, você vai pagar $7, $6, comer alguma coisa. Você está gastando R$ 40, então o pessoal fica desesperado. O meu primeiro emprego, ele saiu do network da escola. Eu fui para a escola, aí eu comecei a conhecer o pessoal ali, fazer amizade, aquela coisa toda, vamos ali, vamos vamos para a praia. No final da primeira semana, eu tinha feito um amigo e ele ficou doente, Ailton. Aí ele me ligou e falou, pô, Marião, eu tenho um trabalho para fazer esse final de semana e eu tô ruim, cara, só que eu não posso perder esse trabalho. Você não quer fazer esse dia para mim? E eu te passo o dinheiro para você? Eu falei, show, vamos embora. O que ele vai fazer? Mudança. Então, meu primeiro emprego foi fazer mudança. Cheguei lá, fiquei parado lá, ele me encontrou e me deu a camisa da empresa. Então, o cara sabia que ele, o dono do caminhão sabia que ele ia chegar naquele endereço, ia ter um imigrante ali para ele. Quem que fosse, não importa. Aí estava eu lá com a camisa da mudança parado esperando, ele me viu, buzinou, entrei no caminhão. Tive a sorte de ser, no dia, um time líder que era brasileiro, ele já era dono do caminhão dele, né? Então ele falou, pô, aí eu cheguei falando meio que inglês, Mário, aí ele falou, não, relaxa, eu sou brasileiro. Eu falei, pô, graças a Deus. Aí ele falou, mas legal, porque geralmente vem gringo, né? E o pessoal fica nessa. Aí beleza, cheguei na casa, ele foi me explicando no caminhão, ele falou, a gente vai fazer uma mudança, aqui geralmente a gente não conversa muito com o cliente, o serviço tem que ser ágil, mas você não pode... Ele até falou assim, o serviço é por hora, então você não pode ser tão rápido, mas você não pode ser tão lerdo, porque a gente está ganhando por hora. Aí eu falei, beleza, então eu já peguei o esquema. Aí eu falei, ó, você vai falando, eu vou fazendo. E ele ia falando, ó, pega essa caixa aqui, leva lá na cozinha. Aí beleza, leva na cozinha. Aí às vezes o cliente olhava para você e falava assim, tipo, essa caixa aí você tem que colocar lá no living room. Aí eu ficava na minha cabeça, o que é living room? O que é living room? Aí eu ficava assim, né, pro cliente da casa, andava, aí eu via que ele olhava meio estranho, eu voltava, ia pro outro lado, aí ele fazia a cara de tá certo, aí eu deixava a cara. Aí, às vezes, o cara, tipo, falava alguma coisa, eu fingia que entendia, aí ele ia embora, eu soltava a caixa em qualquer lugar e já ia pro caminhão para pegar outra caixa, entendeu? Porque, cara, eu não entendia nada do que a galera falava, eu só sorria, né? Eu falava para todo mundo, só sorri, porque aí o pessoal não fica nem bravo com você, ele deve falar assim, meu, coitado desse imigrante, não sabe nem falar inglês. E aí eu ficava olhando para ele assim, pegava as caixas e entregava. Então, meu primeiro emprego foi mudança. Eu lembro que eu ganhei, acho que foram $27 por hora, e eu lembro que eu tinha feito mais ou menos umas 7 horas de mudança, então foi o que me ajudou a pagar o meu primeiro aluguel, que aí eu tinha, né, que na primeira semana eu tive a sorte de encontrar 2 meninos que estavam alugando um apartamento, e eu me infiltrei nesse aluguel deles aí, e fui embora, né, morei com eles aí durante 6 meses na Austrália, no mesmo lugar. Era uma kitnet para uma pessoa, moramos em 3,
e depois de um tempo éramos 4, né? Então era muito pequeno o nosso apartamento, mas a gente pagava muito barato, era em frente à praia, então a gente estava se divertindo, era Da hora. quatro caras com a mesma idade ali, se divertindo, e a gente economizava muito dinheiro nesse aluguel. Então, meu primeiro emprego foi mudança. Aí, depois, com o pessoal da escola, teve um rapaz que me chamou para ir buscar pedra. A dona da casa pagou para os pedreiros australianos, que ela queria pegar a pedra do terreno do lado para colocar na parede da casa dela. Os pedreiros australianos falaram: a gente não vai fazer isso. Chama os brasileiros. Arruma Tá louca? arruma 4 brasileiros aí um amigo nosso que já fazia um trabalho para esse pedreiro australiano falou, mano, o cara tá pedindo para eu chamar 3 malucos aqui para junto comigo pegar umas pedras. Aí eu tava na escola, de novo, eu tava na escola, por isso que eu falo para todo mundo, gente, vai para a escola de inglês, faça amizade lá, porque o cara da minha escola me ligou e falou, ó, Marião, é o seguinte, eu preciso de você mais 2 pessoas. Aí na escola a gente já saiu correndo para pegar mais 2 pessoas, pegamos um ônibus, fomos lá para a casa da mulher, uma casa gigantesca, e passamos o dia pegando pedra, umas pedras gigantes, mas a mulher pagou. Na época, ela pagou acho que 180, quase $200 o dia para a gente pegar pedra. Né? Então, claro que a gente ficou ali umas 6 horas trabalhando, mais ou menos. Beleza, gente, mas 6 horas pegando pedra, você chega na escola que a professora fala com você, você está assim, ó, I don't know, não consigo, né? Que você está muito cansado. Eu estava à noite, porque eu já fui com a intenção de pouco dinheiro, né? Então fui com a intenção de Trabalhar de dia, né? trabalhar de dia e estudar à noite. Hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu oriento de uma forma diferente para as pessoas, porque se o seu foco é estudar inglês, você estudar de manhã, Ailton, é melhor, porque você está mais disposto, você tem um mix de nacionalidade maior, os professores também estão mais alegres de manhã, e tem muito trabalho na parte da tarde e à noite, né? E um fato legal, depois que eu fiz tudo isso, trabalhei pegando pedra, depois eu fui trabalhar como pintura, depois os empregos vão acontecendo, porque na Austrália tem muita demanda de trabalho. Tem emprego que, meu, não falta, porque falta mão de obra na Austrália. Isso é um fato, gente, tá? Falta mão de obra, não fique com medo de você não conseguir emprego na Austrália. Nós orientamos você como arrumar um emprego na Austrália, o primeiro emprego. Hoje eu tenho vários amigos que são donos de restaurante, meus estudantes do passado, lá de 2014, 2015, hoje são empresários na Austrália, então eles contratam brasileiros, a gente tem essas conexões. E o legal é que você vai evoluindo cada vez mais. Você já vai, já fiz esse trabalho, aí você tem experiência, você vai fazendo outro. Depois, quando eu trabalhei em agência, quando eu fechei meu ciclo dentro dessa agência, depois de 6 anos, eu quis tirar um ano sabático. Eu já estava resolvido na Austrália, já tinha o meu visto resolvido, tudo. Eu falei, cara, agora eu vou realizar um sonho. Como na agência de trabalho, de intercâmbio, eu era o gerente, tinha uma época do ano, de junho até setembro, neva na Austrália, gente, tá? Para Ah, quem não conhece, tem neve na Austrália, tá? Na região da montanha de Kosciuszko, perto da capital da Austrália, que não é Sydney, tá? A capital da Austrália não é Sydney, chama Canberra, que ela é ACT, né? Como se fosse o Distrito Federal. Ela fica no interior, no meio da Austrália. E do lado ali dessa cidade, a 2 horas, existe 2 estações de esqui na Austrália. Uma australiana e a outra americana. E eu ia para lá como excursão. Nós tínhamos uma excursão que nós vendíamos na agência de 3 dias, que a gente saía na sexta-feira à tarde e voltava no domingo madrugada. Então, nós pegávamos lá 60 estudantes no ônibus, colocava todo mundo, saía da minha cidade, outro ônibus saía lá do centro de Sydney, nós nos encontrávamos no meio do caminho e íamos para essa cidade chamada Thredbo. E ali passávamos o final de semana levando os estudantes para conhecer neve, fazer esqui, e nós éramos o guia da excursão, né? Então você já viu, estudante que quebra braço, estudante que cai não sei o quê, gente que nunca viu neve, gente que perde ônibus, e ficava todo mundo num backpack, bem filme americano mesmo, assim, sessão da tarde, você pegar um ônibus no meio da tarde, um monte de gente, e o pessoal já bebendo no ônibus, aquela festa, e eu conheci essa sessão de esqui.
quando eu finalizei, quando eu quis sair da agência de intercâmbio, porque eu já estava querendo tirar um ano sabático ali, eu falei, cara, eu vou realizar um sonho. Fui lá na internet e apliquei para trabalhar dentro de uma estação de esqui. Eu já tinha uma experiência em restaurante, porque eu trabalhei bastante em restaurante na Austrália também, e aí eles me aceitaram para eu trabalhar num restaurante lá. E aí, cara, eu comecei uma outra parte da minha vida na Austrália, porque eu fui morar dentro de uma estação de esqui. E aí eu fiz uma imersão dentro do intercâmbio, porque eu fui inclusive nesse ano, eu comecei a trabalhar lá em 2019, e eu fui o primeiro brasileiro que foi trabalhar nessa estação de esqui. Porque antes os brasileiros não iam lá para trabalhar, eles iam lá só para turistar, porque a agência levava. E como todo mundo, o pessoal ainda tinha o visto vinculado com as escolas, não tinha como ir para lá. Como eu já estava resolvido, eu falei, por que não? Vou tentar, nunca ninguém tentou. Eu tentei, eu conhecia já a estação, já conhecia os nomes, que eu ia para lá pelo menos 3 vezes por ano para levar os estudantes. Então eu mostrei um pouco de conhecimento na minha aplicação, eu já tinha conhecimento de restaurante, e eu apliquei para 3 vagas, tá? A primeira recusaram, a segunda recusado, na terceira eles me aprovaram, né? Na terceira tentativa eles me aprovaram, e aí eu fiz entrevista online, aquela coisa toda. Primeiro que eu apliquei para ser vendedor, lá de lojinha de souvenirs, daquelas coisas. Depois outra eu apliquei para ser pessoas que ficavam ajudando os turistas, né? E a terceira eu apliquei para restaurante. Aonde eles tinham mais demanda? Restaurante. Então, foi lá que eu fui contratado. E dali, cara, eu construí uma história ali dentro de Threadable. Foram 5 anos trabalhando na estação de esqui durante o verão. E aí foi quando eu realmente tive a oportunidade de conhecer a Austrália inteira, tá? Eu saí do meu apartamento em Sydney, na praia de Manly, comprei um carro, um 4x4, para poder ir para a montanha, e eu montei uma casa dentro desse carro. Então, durante o inverno, eu fazia a estação de esqui, e durante o verão, eu montava o meu carro e eu viajava pela Austrália. Então, eu fui morar em Perth, eu fui morar em Byron Bay, aí eu fui para Gold Coast, que é a parte de cima. Eu rodei a Austrália mais de 30 mil quilômetros de carro, e morando no carro. Então, eu tive essa experiência de inverno, eu trabalhava fixo na montanha de neve, e no verão eu dava a volta pela Austrália, ia para os lugares que eu não conhecia, e morava em camping, na rua, no carro. E durante esse projeto que eu fiz, o meu antigo companheiro de trabalho, que chama Jefferson, ele me convidou e nós abrimos uma empresa junto, que hoje é a Mapa da Austrália. Então, durante a minha vivência nas praias, morando em algum lugar da Austrália, eu atendia meus clientes pelo computador e conseguia fazer as renovações de visto. Como eu já tinha muita experiência em trabalhar em escolas, trabalhar em agências, toda essa parte de educação, eu fiz esse projeto. Então, no inverno, eu recebia os estudantes lá na montanha, e no verão eu ficava viajando na Austrália, trabalhando no computador, às vezes sentado na praia, às vezes no camping, às vezes num café, às vezes num restaurante. Eu ia conhecer os estudantes de cada cidade. Então a gente já trabalha aí hoje, empreendendo com a Mapa da Austrália, já há 3 anos e meio que eu faço por mim, né? Eu não faço mais por uma outra agência que eu trabalhava. Então nós criamos a Mapa da Austrália, ela é uma equipe hoje são 3 pessoas no topo, eu, meu sócio e a esposa dele, que ela é agente de viagem. Então nós cobrimos todas as áreas aí necessárias para o brasileiro na Austrália. E temos acordos com todas as escolas da Austrália, faculdade e vários influencers das áreas legais também. Temos aí pessoas que ajudam você a entrar na área de arquitetura, temos pessoas que ajudam você a entrar na área de medicina, advogados de imigração, que são muito importantes dentro do seu processo. E, cara, nesse período, eu trabalhei na Montanha de Neve, eu fiz tudo que você possa imaginar lá. Lá são 7, 8 restaurantes, né, que tem na Montanha de Threadable. E quando eu falei para o meu gerente que eu ia passar uma temporada aqui no Brasil, ele me deu de presente uma temporada para gerenciar o restaurante mais alto que tem na Austrália. Ele fica no topo da montanha de Kosciuszko, ele chama Eagle's Nest.
Eu vou mandar uma foto para você depois desse restaurante. E ali eu tive a oportunidade de poder gerenciar um restaurante mais alto. Eu ia trabalhar todo dia de teleférico e todo dia eu podia fazer snowboard, né? Porque eu gosto muito aprendi a fazer snowboard lá. No meu intervalo do restaurante, eu falava, gente, ó, quem que é o próximo a fazer intervalo? Vai lá, fica 1 hora andando de snowboard, depois volta. Aí depois ia eu, depois ia outra. Então, é um trabalho muito vibe, é uma coisa muito legal que todo australiano faz quando tem ali 17, 18 anos. Ele sai, por exemplo, de Gold Coast e vai fazer uma temporada lá na montanha, ele sai de Perth e vai fazer uma temporada na montanha. É bem legal, é meio que cultural isso dos australianos e conhecer e pelo menos fazer um trabalho ali na montanha de neve, porque a maioria deles mesmo querem ir lá para curtir as festas e fazer esqui e passar uma temporada lá, né? Então, assim, é bem bacana. E eu tive a oportunidade de gerenciar alguns restaurantes lá. Foi uma experiência maravilhosa. E foi nessa época, Ailton, que eu consegui ter um inglês nativo, porque eu não falava português em nenhum momento do meu dia. Eu só acordava, meu vizinho de quarto era australiano, eu chegava no restaurante australiano, meus clientes eram australianos, todo mundo, e eu tinha uma equipe de australiano, por exemplo, um de Gold Coast, o outro de Perth, um com 19 anos, o outro com 30, o outro com 20, e a gente está tendo aquele trabalho no dia a dia junto. Então, ali, eu consegui realmente, se alguém pergunta assim, como é que você melhora o seu inglês? Gente, é trabalhando com gringo. Eu falo para todo mundo, você pode morar com brasileiro, não tem problema, porque é a mesma cultura, são limpinhos, né? Os brasileiros, geralmente, a gente mantém a casa limpa, a gente lava tudo com água, é organizado, só que se você trabalha com brasileiro, você não tem a necessidade do inglês. Porque passou dificuldade, você vai falar português, não tem o que fazer. Então, eu sempre falo para todo mundo, a regra é, pode morar com brasileiro, não caia naquele conto, chega lá, não se conecte com brasileiro porque você vai aprender inglês. Gente, se você não se conectar com brasileiro, principalmente na Austrália, você vai passar perrengue, porque o chinês não vai te ajudar, o japonês não vai te ajudar, o americano não vai te ajudar, e o australiano, ele vai ser muito difícil de conectar com você. Só que através do trabalho, você consegue fazer amizade com australianos, com outras pessoas, e você consegue se inserir na comunidade. Fora do trabalho, se você estiver trabalhando com brasileiro, você vai ficar naquela rodinha, provavelmente você não vai melhorar seu inglês, você não vai encontrar um caminho para ficar na Austrália, e ainda você vai voltar para o Brasil falando groselha da Austrália, que só tinha brasileiro, que você não aprendeu inglês, mas isso foi um erro seu, porque você ficou nessa roda de brasileiro. Ela existe, tá? Gente, como em qualquer lugar do mundo, brasileiro é praga. O Ailton entrevista aí pessoas acho que de vários lugares, ele vai ver, tem brasileiros em todos os lugares do mundo, e brasileiro, ele tem aquela coisa de chegar e já dominar. O brasileiro já chega dominando, que isso aqui eu já resolvo, isso aqui é meu, isso aqui, aí já traz outro brasileiro também, aquela coisa, e vai acontecendo. É muito engraçado isso. Não sei se você percebeu isso entrevistando outras pessoas, mas o brasileiro tem essa coisa de chegar e já ir dominando e criar comunidade e querer impor as coisas que eles fazem, mas é diferente, tá? Você tem que ir lá e entender a cultura deles, né? Tem que ir lá entender sobre a questão da Austrália. Então, graças a um esforço, graças a Deus, graças a um esforço que eu fiz, eu consegui conhecer a Austrália inteira, né? Eu conheço mais a Austrália do que o Brasil, para você ter uma ideia, porque lá é muito fácil você viajar. Eu trabalhei numa agência de intercâmbio com turismo, então eu viajava para poder ter experiência para pessoas, e depois foi quando eu fui morar no carro, né? Então aí foi quando realmente eu não pagava aluguel, eu não tinha lugar preso para ficar, então eu tinha 6 meses no ano para poder viajar à Austrália para onde eu quisesse. Então era muito legal. E como eu tinha experiência de restaurante, às vezes eu trabalhava numa cidade, às vezes eu trabalhava 3 dias, às vezes eu ia morar em outra. Só que o nosso forte mesmo é auxiliar o brasileiro na Austrália, né? Então a gente tem bastante experiência, e eu tenho uma visão que eu falo 360, eu consigo te dar o perfil. Se você gosta do frio, se você gosta do calor, se você é surfista, se você é um cara mais natural,
Você é um cara mais cidade, eu tenho o perfil de cada cidade que eu posso te indicar, porque eu passei por todas as principais cidades da Austrália. Tive experiência de emprego e uma experiência de moradia também. Às vezes de um mês, às vezes de 2 anos, às vezes 6 meses. Então eu consigo te dar um pouco de noção do que é a Austrália. Geralmente eu abro o Google Maps, mostro para a galera, explico como é que é a Austrália. A gente faz uma mentoria bem bacana aí para quem quer ir. E o que você tiver de dúvida, Ailton, você pode perguntar que nós temos experiência ou um especialista na área, né? Por exemplo, Ah, se você perguntar de como é que é para trabalhar na obra, já temos alguém para te indicar. Você quer, eu quero fazer isso, eu quero viajar. Até o pessoal se fala, gente, são 10 anos de experiência, sendo que hoje eu estou completando aqui no Brasil, eu vim para cá finalzinho do ano passado. Então, eu estou quase fazendo um ano aqui no Brasil, já indo de volta para a Austrália, né? 2025 agora eu estou indo novamente, voltando para lá. Então, eu passei um período de um ano aqui, estruturando um braço da Mapa da Austrália, que a gente vai deixar uma base nossa aqui, mas o nosso forte é o receptivo na Austrália. Então, a gente busca no porto, abrir banco, sua carteira de trabalho, te ajuda com contador, imposto de renda na Austrália, procurar emprego, escola, planejamento de carreira. A nossa equipe ela é bem forte na Austrália. E estamos então, abertos aí. e o interessante você falar isso, porque são detalhes, por isso que eu montei o Fora do Ninho, para ter Uhum. a passar, na verdade, passar a experiência do imigrante, porque o turista, ele vai lá, é só turista, conhece os lugares lindo, maravilhoso, só coisa bacana. E tem várias coisas, igual você está falando, que eu vou entrar ainda no assunto, a questão da saúde, da segurança, né? Sim, A comida, a cultura, que você só vivencia mesmo quando você é imigrante, quando você mora. A questão da declaração de imposto de renda. Ah, mas eu tenho uhum. que declarar. Ah, meu, quanto tempo eu morando aqui eu tenho que declarar? Mas eu aqui, 2 anos fazendo uma pós-graduação de 5 anos, eu tenho que declarar, mas eu não sou turista. Então, tem outras coisas que as pessoas não sabem, né, cara? Ficam na dúvida e só o imigrante ele pode passar essa experiência, né? Porque o Porque turista eu tenho amigos falando assim, ó, conheço fulano de tal que é famoso. Falei, porra, legal, cara, sou fã desse cara. Mas ele morou fora? Não, ele já foi para lá passear várias vezes. Falei, não, passear para mim, desculpa, mas eu vou não é. perder a entrevista porque não é o intuito do canal turismo, né? Sim. É a experiência do imigrante. E é O que, legal. E eu queria que você falasse mais sobre a cultura. O que você achou sim. mais estranho, assim, da cultura, o que chocou mais na cultura do australiano e a E eu vou culinária. te dar uma lista aí de coisas que chocam o brasileiro, eu entro no fluxo e vou falando tudo. Mas o legal que você falou do turista é que é o seguinte: o turista vai e ele almoça, janta e conhece os lugares turísticos, Aham. feitos para os turistas. Quando você é imigrante, você não vai comer todo dia nesses restaurantes turísticos. Você vai comer no botequinho da esquina, você vai conhecer aquele cantinho, aquele barzinho onde só tem australiano raiz, que o turista não vai porque ele nem teve tempo de conhecer alguém para levar ele lá, né? Ele tem que ficar pesquisando. E o turismo, ele vai pingando de pouquinho em pouquinho. Então, ele não tem tempo de conhecer as coisas que a gente fala que é as coisas legais, o que a gente passa, né? Mas agora, falando no choque de cultura, vamos começar o seguinte, ó. Vou dar uma lista para você aqui. Primeiro, na Austrália, gente, o que mais choca o brasileiro, tá? Você tem um controle de álcool muito forte, então você não pode transportar, você não pode beber álcool na rua, tá? Não existe lugares que você pode beber. Existe. Eu vou explicar como funciona. Você não pode, tipo assim, ir ali no mercadinho da esquina e pedir uma latinha de Brahma, uma latinha de Skol e tomar ali na rua que tá um calorzão. Isso não existe, tá? Você não vai ver gente com carrinho de rua vendendo comida, vendendo bebida na rua, não existe, tá? Na praia não tem ambulante, não tem quiosque de praia, tá? Não existe. A praia lá é calçadão, mato e areia e bicho, tá? Claro que nos grandes centros vão ter bastante pessoas. Aqui no Brasil, que a gente chama de farofeiro, né? Que é aquele cara que leva tudo, a churrasqueira, leva comida, leva tudo para a praia. Na Austrália é normal, gente. Se você não levar,
você não consegue curtir um dia legal na praia. Você vai ficar lá sentado, largateando, tomando sol lá o dia inteiro. Não tem nada, tá? Cada cidade tem a sua localidade de praia que o governo, a polícia libera de um certo horário até um certo horário consumir bebida alcoólica, tá? Então, por exemplo, na cidade onde eu morava, na cidade de Manly, temos a praia de Shelly Beach. Na praia de Shelly Beach, toda a praia australiana, 90% das praias australianas, não vou colocar 98% delas, tem uma estrutura. Banheiros organizados, tá? Limpos, ducha, alguns com água quente, tá? Mas a maioria com água fria. Todos têm churrasqueira elétrica, tá? Você tem lá as churrasqueiras elétricas, você chega lá, tem as churrasqueiras organizadas, tem a parte do lixo, tem a parte da pia para você lavar tudo direitinho, e tem um espaço gramado ou um espaço reservado na areia que você pode montar a sua estrutura. Apesar de ter a churrasqueira elétrica, às vezes tem muita gente para 4 churrasqueiras, né? O pessoal vai dividindo, né? Eu falo que ali é o grande network das escolas, que a maioria dos estudantes internacionais compram coisa no mercado e vão fazer churrasco. Então, às vezes, você está fazendo o churrasco do australiano. Salsicha, pão de forma, tá? E uns pedaços de carne estranha lá que eles comem. Churrasco do brasileiro, picanha, porque picanha na Austrália é muito barato, então é só picanha mesmo, e pão de alho ali no máximo, tá, gente? O churrasco do chinês polvo, tudo quanto é bicho do mar espetado, né? O do japonês também é a mesma coisa. Os argentinos, eles querem comer lá a picanha dele feita do jeito deles. Aí você tem os chilenos, que são as paellas, eles fazem as paellas na praia. Então você tem um choque de cultura, de comida, e você vai trocando. O chinês quer experimentar picanha, porque o brasileiro... Aí o australiano fala, mas como é que você corta essa carne desse jeito? Como é que você faz isso? Essa carne aqui a gente nem come muito. Eles preferem o T-bone, que é uma outra carne mais... que é uma carne mais nobre para eles. Quando eles experimentam o churrasco de picanha, do jeito que a gente faz, eles ficam maravilhosos. Aí eles param de comer o dele e quer comer o nosso, né? Então fica aquela coisa. O churrasco do brasileiro, ele sempre ganha do que todo mundo, tá? Porque todo mundo adora o jeito que a gente faz ali o nosso churrasco. Os argentinos ficam pau a pau com os brasileiros na hora do churrasco. Então fica todo mundo naquela praia, né? Aí tem os horários e realmente bateu o horário, por exemplo, tem um lugar lá que é até 8 horas da noite. Quando dá 6h45, vem um policial e fala para todo mundo, ó, a partir das 8 não pode mais beber. Quando dá 7h30, aí já vem uns 3 policiais e repete formalmente para todo mundo. Quando dá 8 horas, aí vem uma equipe e eles formalmente, eles te abordam, falam, olha, 8 horas, tudo que você tiver de bebida, guarda dentro do seu cooler e você não pode mais beber. Nós vamos voltar aqui dentro de 20 minutos, se você estiver bebendo, você vai levar uma multa, tá? Gente, não adianta discutir, não adianta você querer ser o esperto, não adianta, não tem jeitinho brasileiro, tá? Você tem que guardar, curtiu, você vai ver um monte de australiano dando 7h20, os caras já estão guardando as coisas dele, já estão arrumando as coisas dele para ir embora. O brasileiro fica até o último minuto ali, né? Os colombianos, os argentinos, fica até, tipo assim, ó, 7h59, né? E o policial fica ali do seu lado olhando, não faz nada, ele fica olhando, aí deu 8 horas, eles param para você guardar tudo, tá, gente? Outras coisas também, o australiano é o povo que mais acorda cedo e mais dorme cedo, tá? Shopping fecha às 5 horas da tarde. Jura? Tá? Juro, shopping 5, 6 horas da tarde já tá fechando. O único dia que eles ficam abertos até 8h30, 9 horas é de quinta-feira. Não me pergunte por que, Mário, quinta-feira. Até hoje eu não entendi por que na quinta-feira o shopping fica até as 8h30, 9 horas da tarde. Não sei, tá, gente? Restaurante, festa, restaurante fecha mais ou menos umas 10 horas, a cozinha fecha. Não tem mais como, muitos raros os restaurantes que ficam abertos até mais tarde. É mais na cidade de Melbourne, tá? A cidade de Melbourne, ela tem ela vai um pouquinho até mais tarde. Festa em Sydney, quando dá 2h30, 3 horas da manhã, eles acendem a luz, desliga a luz do DJ, o segurança fazem um cordão assim humano e todo mundo para fora. Tchau, vamos embora, acabou, né? Eu tive uma experiência de trabalhar como segurança na Austrália durante um período,
E era bem assim, a gente tem um controle. Eu trabalhei como RSA Marshall, Responsible Service Alcohol. Então, você tem, para trabalhar com bebida, para você trabalhar com um restaurante na Austrália, você tem que tirar essa certificação, que é o RCA. Se você não tiver o RCA, você não pode trabalhar com bebida alcoólica, porque é minha responsabilidade em identificar que o cliente está bêbado e é minha responsabilidade não servir mais bebida para ele. Porque Tá. se embriagar, brigar, arrumar alguma confusão, eu levo multa, o gerente leva multa, o restaurante leva multa e o cara que ficou bêbado também leva multa, tá? Então, o controle é muito forte. Então, se você tá bêbado, o brasileiro adora fazer esquenta, né, antes de ir para festa. Se você chega já na festa alterado, você não entra. O segurança já vai identificar que você está um pouco alterado, você não vai entrar, gente. E se você continuar enchendo o saco lá na porta, você pode ser expulso e você pode levar uma band, que você fica sem poder entrar na festa durante 4 meses, 5 meses, até um ano. Se você arrumar uma briga dentro de uma festa e você é ocupado, você não pode entrar naquele lugar durante um ano, tá? Realmente, é para que você se reeduque, né? Então, assim, os australianos adoram ir para os pubs, então eles não querem ser expulsos. E você vê, aqui no Brasil, quando eu trabalhei de segurança, eu falava para os seguranças que era amigo nosso, eu falava assim, cara, lá no Brasil, meu irmão, você já estava comendo formiga, entendeu? Você tratar um cara igual você trata aqui na Austrália, lá na minha quebrada lá, os caras iam voltar de madrugada e te espancar, entendeu? Ou no meio da festa você tomar um cacete, cara. Porque eles, realmente, o australiano respeita muito a questão do segurança, então alguns seguranças abusam da força, da forma de falar, de tirar o cara da festa. Eu, como sou de origem brasileira, eu era mais tranquilo. Eu conversava bastante, trocava uma ideia, falava, brother, para de beber, porque aqui no radinho, ó, já estão falando, fulano X ali encostado na pilastra tá bêbado, vai lá e tira ele. Então eu já chegava no cara e falava, ó, cara, já estão falando aqui no rádio que você está bêbado, que você está encostado muito tempo, vai ali, toma uma água, come ali, compra uma pizza, né, para o pessoal ver que você está ativo. Porque quando ele vê que você está muito inativo na festa, ou dentro do pub, eles já identificam que você já está meio que passou, está meio cozido. Então, eles já vão ali te fazer perguntas, se você responder errado, eles já vão te colocar para fora. Né? Tem muito controle com menor de idade. Na Austrália, diferente dos Estados Unidos, você já pode consumir a bebida alcoólica com 18 anos. Né? Nos Estados Unidos, acho que é 21 para você entrar nas festas, aquela coisa toda. Lá já é 18, então tem um controle muito forte. Você não encontra bebida nos mercados, é diferente. Existem as lojas só de bebida, que chamam as liquor lanes, né? Que são, na verdade, chama bottle shop. Liquor lane é uma marca, né? A Bottle Shop é o lugar onde você vai encontrar garrafa de bebidas alcoólicas, desde vinho até cerveja, vodka, tudo. A bebida é cara, tá? O cigarro é uma coisa também que o brasileiro chega lá e fica desesperado. Um maço de cigarro lá custa de 27 a 50 dólares. Um maço de cigarro. Por quê? Eles têm política de incentivo a não fumar. Então, é engraçado você achar que quando você está na Austrália, todo mundo fuma aquela ervinha, né? Você acha que todo mundo fuma, porque assim, fica todo mundo enrolando cigarro. Porque eles compram tabaco, eles compram uma seda. É mais barato você comprar o tabaco lá. Então, todo lugar que você vai, você vê o pessoal enrolando cigarrinho, né? Então, fica todo mundo enrolando tabaco e fica fumando aqueles cigarrinhos pequenos de tabaco porque é mais barato, né? Então, assim, o incentivo ao cigarro lá, ele é muito caro para quem já tenta diminuir o consumo. Então, isso é uma coisa legal da Austrália. Por exemplo, a Austrália agora acabou de assumir uma lei que proíbe, está até em alta demanda e alto debate. A Austrália acabou de proibir rede social para menores de 16 anos de idade. Proibido, gente, tá? Menor de 16 anos de idade não pode mais ter rede social na Austrália, porque estava tendo muito problema com essa questão de rede social, de bullying, cyberbullying, e a galera fica meio pancada, né? A molecada nova por causa de rede social. Então, foi proibido agora. Eles são um país bem à frente, né? Nessa questão de cuidar da sociedade, até porque são 26 milhões de pessoas, gente. Só o estado de São Paulo tem o dobro, quase, 40 e poucos milhões. Então, é muito fácil controlar. Outra coisa que também é legal lá na Austrália de você ver,
a questão da mão inversa, né? Mão inglesa na direção. Então, isso choca muito quando você chega. Mão inglesa. Então, tudo troca. A posição no carro, a posição de trocar marcha, a posição que você olha na rua para atravessar a rua. Tem um grande chance de você ser atropelado na sua primeira semana de Austrália, gente. Porque você, quando vai atravessar a rua, você tem que olhar para o lado contrário. Então, é muito diferente. Sua cabeça fica um pouco... Quando eu tive uma sensação muito estranha. Às vezes eu vi assim, criança, eu falei, nossa, aquela criança está dirigindo, só que ela estava no lado do motorista, que a gente está acostumado no Brasil, que é o passageiro para eles. Então você vê assim, você vê cachorro, você fala, nossa, o cachorro está dirigindo. Você acha que é uma coisa muito estranha que acontece na sua cabeça. É Eu já muito... atropelamento na Inglaterra. Na Inglaterra eu já vi o pessoal que eu entrevistei lá falando que, tipo assim, a mesma coisa que ele falou. Cara, a chance de você ser atropelado, você tem que tomar muito cuidado, atravessar a Isso. rua. E eu, por causa da mão, você no Brasil, você vai olhar para a esquerda, você tem que olhar para a direita. E a primeira vez que você vai dirigir carro? Eu entrei na contramão várias vezes, porque a curva aqui no Brasil você faz fechada, lá você tem que fazer a curva totalmente aberta, então você acaba entrando na contramão. Por isso que eu falo para o brasileiro, comprou um carro, põe seguro, gente, que pode correr o risco de você dar de frente com o carro. Aí o brasileiro vai lá e compra um carrinho de $3.000, só que bate numa BMW zero, entendeu, gente? Você acabou com a sua vida. Eu tive um estudante que me ligou desesperado. Falou, Mário, acabei de bater aqui um carro. Eu falei, cara, me fala que você comprou o seguro. Aí ele falou, não, Mário, eu não comprei o seguro. Aí eu falei, me fala aí, cara, o que você fez? Ele, cara, acabei de bater numa Porsche. Putz! Aí eu falei, meu Deus, eu falei, cara, tira foto, faz tudo, vê aí o que dá para fazer, vê se o cara aciona a franquia. Aí ele falou, não, o cara falou que vai acionar a franquia aqui, falou que tá tudo bem. Eu falei, não, não tá bem não, cara. Você sabe quanto que é uma franquia de uma Porsche? Aí ele chegou na agência com uma cartinha, depois de uma semana. Cara, só o conserto do para-choque da Porsche tinha ficado em coisa assim de uns 35 mil dólares, entendeu? E assim, e o cara não queria acionar a franquia. Aí ele falou, Mário, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Eu falei, cara, reza para Deus, né, para ele acionar a franquia, para dar um jeito. Só a franquia da Porsche ali, no caso do cara, acho que eram 7, 8 mil dólares, né, pro cara pagar. Claro que, obviamente, depois você vai para a corte, chega lá na corte, você consegue falar que você não tem dinheiro, você consegue parcelar várias vezes, mas é um transtorno, gente, tá? Você vai ficar com uma dívida eterna lá, pagando, eu consigo pagar $100 por semana. Só que você vai pagar isso durante 3 anos, entendeu? Então a gente sempre fala para tomar cuidado na questão da direção, tá? Obviamente, você consegue dirigir, depois é bem fácil você conseguir adaptar. Depois é difícil você acostumar aqui no Brasil para dirigir novamente. Quando eu cheguei aqui no Brasil também foi uma readaptação, é muito louco. E o australiano, ele é uma pessoa mais fechada, Ailton. Ele não é assim, trombei com você na rua, virei amigo, igual o brasileiro faz. Não, ele é um cara bem mais... Tanto a mulher quanto o homem, eles são mais calmos. Até as mulheres falam assim, cara, eu não acredito que aqui eu tenho que ir lá dar ideia em homem, coisa que no Brasil eu não faço. Amigas minhas, entrevistadas que a gente já conversou, já falou sobre isso. Falou que lá na Austrália, os australianos eles não chegam nas mulheres assim igual o brasileiro faz. Eles são mais na dele, né? Eles ficam ali trocando aqueles olhares de 3 horas, sabe, assim, para depois ir conversar com a mulher. Eles acho que nunca foram numa micareta na vida deles, acho que eles nunca foram no carnaval, então eles não sabem, não tem essa cultura. Existem colégios separados, você tem a possibilidade de estudar só com homem, só com mulher, então essa aproximação, ela é um pouco mais lenta na Austrália. Então a gente já viu assim várias amigas minhas falando, nossa, mas esses australianos são lerdos. Eu falei, gente, não é que é lerdo. A cultura dos caras é essa. Você vai ter que ir lá e meio que mostrar um interesse para ele entender que você está interessada nele, para vocês conseguirem conversar, para vocês marcarem um encontro, para não acontecer nada nesse primeiro encontro, para depois vocês, né, fazerem alguma coisa. Já as mulheres australianas já são um pouco diferentes. Por assim, a gente fala que é quase impossível você
beijar uma australiana no primeiro encontro, mas é muito mais rápido você acabar levando ela para casa, ou é você para casa dela, sem vocês terem se beijado, tá, gente? Porque é uma coisa muito estranha. Na festa, e não tem essa coisa de ficar, sabe, essa pegação, essa coisa assim. Pesaço e tal. Não tem isso, tá? É muito doido. E tem a questão das night girls e dos boy nights, né? Que assim, gente, a galera é casada, só que tem um dia que sai todas as mulheres, as amigas, e elas ficam ali, você vê uma mesa com um monte de mulher bonita e elas não estão nem aí, porque elas estão se divertindo. E no outro dia você vê os caras, tipo, se dando soco, tacando cerveja um no outro, e os caras também não estão nem aí para a mulherada, porque eles estão na noite dos boys e as meninas estão na noite das girls. Aqui no Brasil não existe muitas noites dos boys. Se você vai sair sozinho, sua mina já fala com quem você vai sair, como você vai sair, vai ter mina lá, vai fazer isso, né? Aquela coisa toda. Então, isso é um choque de cultura muito grande. Tem muitos outros, né? As comidas, australiano não tem comida típica. Não tem. Eles foram... Como muito imigrante, é uma mistura. E outra, eles foram colonizados por ingleses, então é assim, muito fish and chips, né, que é peixe e batata frita com peixe frito, que é um prato mais típico australiano, pie, que é torta, né, mas é uma torta salgada, é como se fosse sabe aquelas tortinhas de maçã que a gente tem no Brasil, recheada de maçã, com aquela massa em cima? Lá é com recheio de carne, purê com carne, frango, vegetais, então elas são mini pies, assim, pequenininha, tá? E você vai encontrar muita culinária tailandesa, muita culinária do Nepal, Índia, Itália, você vai encontrar muita comida também do Vietnã, hoje, bastantes restaurantes brasileiros. Então, é uma cultura meio que internacional de comida, tá? Não tem muito coisa. Eles não têm tradição de Natal, tá? Só no dia 25. Dia 25 é churrasco na praia. Dia 24, o brasileiro faz aquela festa, a polícia chega na casa já 10 horas da noite, a polícia já tá batendo lá. Ó, parou a música, parou toda essa coisa aí, porque aqui não rola. Você não vê muitas casas com pisca-pisca. Dia 24 à noite, tá todo mundo dormindo, né? Não tem aquela troca de presente, eles cultuam muito o dia 25, né? É muito louco. Então, assim, eles não têm muita essa coisa assim. Eles têm, lógico, o Australian Day, que é dia 26 de janeiro, que é o dia da independência lá da Austrália, que aí o povo, a Austrália é festa. Eles têm o dia do Anzac Day, que é um memorial ao pessoal que foi para a guerra, uma guerra que teve lá, que eles mandaram um exército australiano, que morreu basicamente todo mundo nessa guerra, então virou um dia comemorativo, né, que a memória das pessoas que foram para a guerra. Aí você tem o dia da Melbourne Cup, que é um dia muito legal de você estar na Austrália, que não sei se você conhece aqui no Brasil, tem uma corrida de cavalo muito famosa aqui no Brasil, que acontece em um período do ano. Na Austrália tem a Melbourne Cup, é uma corrida de cavalo que acontece em Melbourne, tá? O dia inteiro tem corrida de cavalo, só que às 3 horas da tarde tem a corrida principal. Então, a Austrália inteira para de trabalhar ao meio-dia, todos eles vão para a festa, todo mundo bem vestido, existe competição de o homem mais bem vestido e a mulher mais bem vestida, existe competição de chapéu, existem várias coisas, então a Austrália inteira vai para os pubs e ficam apostando em corrida de cavalo. Aí quando dá 2h50 e mais ou menos 2h58, 2 minutos a corrida, nem isso, tá? É muito rápida. Aí acontece a corrida principal das 3 horas, né? Aí quando dá 3 horas, começa a corrida, tipo assim, 3h01, acabou a corrida. Só que é milhões de dólares envolvidos nessa corrida, é a Melbourne Cup, então toda a sua escola de inglês, o seu trabalho, eles vão, aí é o único dia que você consegue encontrar open bar na Austrália, porque não existe essa cultura do open bar, até pelo controle da bebida, né? Você não pode ter um open bar, a galera vai perder a mão. Mas no dia da Melbourne Cup,
O engraçado é quando dá 5 horas da tarde, Ailton, você vê assim, ó, todo mundo super bem vestido, garota de gravata borboletinha, mulher de chapéu assim, ó, caída na rua, no ponto de ônibus esperando. Então você vê aquela cidade, todo mundo vestido chique, mas todo mundo assim, ó, embriagado, né? A Melbourne Cup é uma coisa que me surpreendeu quando eu entendi a primeira vez o que era a Melbourne Cup. E ela é um dos principais eventos da Austrália. Outras coisas de cultura, eu já falei que a Austrália é mais frio, né? Uma coisa legal também, gente, a maioria da população australiana mora nas costas, que aí é uma ilha, né? Então, a maioria da população mora no litoral. Se você andar de carro 50, 60 quilômetros para dentro do país, ele já começa a ser interior, tá? É muito difícil você encontrar a população a mais de 60 quilômetros da encosta das praias. E um fato interessante, a Austrália tem mais de 10 mil praias, tá? Se você visitar uma por dia, vão demorar mais ou menos uns 27 anos para você conhecer todas as praias da Austrália. Isso é um fato que já foi calculado. Se você colocar na internet quantas praias tem na Austrália, ele vai falar para você exatamente isso, né? Que vai demorar 27 anos para você conhecer todas as praias da Austrália. Isso é uma coisa muito louca. E cada praia é mais bonita que a outra, tá? Na Austrália, a gente tem a maior barreira de corais do mundo, que fica em Cairns, que é um lugar maravilhoso para visitar. Nós temos o deserto, que é no meio da Austrália, que é o Uluru. Nós temos os aborígenas, que hoje é o povo indígena mais antigo do mundo. Eles são protegidos, mas é um fato interessante. A Austrália teve um período migratório muito forte e o aborígena, até 1940, se não me engano, ele não era considerado ser humano, tá? Ele era considerado fauna e flora. Jura? Você poderia até mais ou menos nos anos 40, anos 50, encontrar um aborígena na rua, laçar ele, que nem se faz com o cavalo, botar uma corrente no pescoço dele e levar para casa como se fosse um animal. Tá? Cara! Então, a Austrália fala que ela tem um passado negro, né? Que é o passado escuro. Eles falam Black Past, né? Que a bandeira... São escravos. Na verdade, assim, é como se na verdade, é um pouco pior, porque o aborígena seria o índio no Brasil, tá? Então, ele escravizava o índio mesmo, entendeu? Assim, não teve nem a questão da escravidão. Ele escravizava, mas assim, não é que escravidão. O escravo ainda no Brasil, ele era considerado uma pessoa, um ser humano. Lá não. Sim. Lá na Austrália não, você era um bicho. O aborígene ele era considerado fauna e flora, como se fosse um animal mesmo, entendeu? Teve uma briga no parlamento australiano, que eles reconheceram o aborígene como o antepassado, tanto que a gente fala que a bandeira da Austrália não é a bandeira que você vê, aquela bandeira azul com o Cruzeiro do Sul, ela teria que ser a bandeira vermelha, preta e amarela, que é a bandeira dos aborígenes, né? Então, tem essa história aí no passado da Austrália. A gente pode, falando aqui de Austrália, cara, o quanto você quiser, porque realmente a gente estuda bastante sobre a Austrália quando a gente está lá, e a experiência também, tá? Eu vivi com bastante australianos, então eu ficava tirando dúvida, perguntando. Eu tenho amigos que vêm para o Brasil, muitos amigos lá na Austrália, então é bem bacana essa questão da cultura. Se quiser, a gente pode marcar depois até um extra aí para poder tirar mais dúvida. Se o pessoal tiver procura, alguma coisa, a gente tem bastante informação. Eu posso trazer alguns vídeos, algumas informações legais que a gente pode compartilhar com o pessoal aí também futuramente, né? E que mais aí, se vocês quiserem anotar aí, pergunta aí. Não, sim, sim. E qual o seu conselho que você daria agora, gente? Vamos dar. O pessoal assistiu o seu vídeo aqui, entrou lá no Instagram, no YouTube, viu o seu vídeo e falou, quero ir para a Austrália. Qual o conselho você daria para uma pessoa que se interessou em ir para a Austrália? Um imigrante. Olha, o conselho que eu mais dou para todo mundo é estude inglês no Brasil, o máximo que você puder antes de fazer seu intercâmbio, para você não passar o perrengue que eu passei lá no passado. Hoje eu trago essa bandeira para todo mundo. E o segundo vá. Somente vá. A Austrália ela é muito boa, ela recebe muito bem os imigrantes, tá?
não se preocupe com o trabalho, não se preocupe com moradia, isso vai acontecer, e tenha uma orientação, tá, de alguém que você consiga ter experiência de Austrália. Se você quiser entrar em contato com a gente, o Ailton depois disponibiliza todas as nossas redes sociais, você pode fazer uma mentoria de Austrália. Os seus arroba aí, o seu YouTube, Sim. seu Instagram, vou colocar no descrição do vídeo, e depois você vai falar aí também. Sim, gente, é só você entrar em contato com a gente. Existem também outras agências que fazem, tá? Mas eu costumo falar para você o seguinte, quando você for fazer um orçamento de Austrália, pergunte para a pessoa que está na sua frente quanto tempo ela morou na Austrália, quais cidades ela morou na Austrália, o que ela tem de experiência na Austrália, o que ela fez se ela morou lá, porque às vezes tem muitas empresas aqui que vendem intercâmbio que dão um treinamento de vídeos para a pessoa que está aqui, e essa pessoa não tem essa experiência, tá, gente? Não conhece, não tem contatos, não viveu, não morou em outros lugares, entendeu? Nunca teve uma experiência real mesmo na Austrália. Então a gente fala assim, tome muito cuidado, às vezes, com nome de empresa grande, porque às vezes só tem nome e não tem experiência. Às vezes ela começou fazendo intercâmbio para os Estados Unidos e viu que tem um mercado para a Austrália e abriu lá, treinou o pessoal, falou, ó, vende aí, e quando a pessoa chegar na Austrália, ela se vira. Aqui não, a gente pega na sua mão e te leva até a Austrália de fato. Inclusive, Ailton, eu não sei quando que você vai divulgar esse vídeo, tá? Mas agora no dia 24 de dezembro, nós estamos fazendo a caça ao intercâmbio. Tá? Não sei se você percebeu, né? Nós temos aqui o Marion Jones, o aventureiro da Austrália, eu moro em carro, eu faço esportes radicais lá, morei dentro de estação de paraquedismo, eu salto de paraquedas na Austrália, moro dentro de uma estação de esqui, viajo bastante, e então nós temos essa nomenclatura mais aventura, né, de exploradores. Dentro da nossa comunidade, que nós temos a Mapa da Austrália, é uma comunidade muito importante, nós estamos fazendo a caça ao intercâmbio. A caça ao intercâmbio é o seguinte, no dia 24 de dezembro agora, nós estamos sorteando um intercâmbio, tá? No valor de 50 mil reais, porque esse intercâmbio está incluso 8 meses, sendo 6 de estudo, 2 de férias, tá? E também nós estamos dando a passagem aérea e as taxas do visto, para quem quiser ter uma Legal. experiência e não tem esse dinheiro, tá? Nós estamos sorteando. Como é que você faz para entrar na caça ao intercâmbio? Você entra no site mapadaaustrália.com e se cadastra, tá? Lá vai ter um questionário para você responder, e depois que você responder esse questionário, você vai começar a receber as pistas que nós estamos dando, né? Até você chegar no dia 24 de dezembro, onde dentro de uma live que ela é fechada, ela não vai ser um vídeo, tá? Uma live que vai acontecer no YouTube, ela é fechada só para quem estiver cadastrado, tá? Então, você vai concorrer com o número de pessoas que estiverem cadastradas. Você precisa estar ao vivo com a gente. Você estando ao vivo no dia 24, pós-almoço, você vai estar concorrendo a esse prêmio do intercâmbio. Então, se você quiser divulgar para a sua audiência, Ailton, fica à vontade, tá? Não tem problema. A única coisa, assim, você pede só para eles colocarem lá. Olha, quem eu vi a caça do intercâmbio através do Ailton, através do Fora do Ninho, só para a gente saber de onde que está vindo o pessoal que está sendo indicado. E sejam felizes, gente. Se você quiser vir para a Austrália, só venha. E não, e olha, estamos gravando no dia 16, e já vou falar para você, que eu tô aqui meio pesado, peraí, tô sem a... Vamos lá. Dia 16, e esse vídeo vai ao ar dia 22. Então, 22. dá tempo de vídeo e correr lá. Dá tempo. E se você quiser depois fazer um spoiler, anunciando que vai ter esse vídeo da Austrália, você pode já divulgar a questão da caça ao intercâmbio. E, gente, quem quiser saber mais, assista o vídeo lá, que como você concorreu ao intercâmbio, que aí o pessoal vai gostar bastante, vai querer assistir. Show de bola, show de bola. Querido, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de esclarecer, muitas coisas sobre a Austrália, mas detalhado mesmo, eu adorei, cara. Não, show de bola. A gente está acostumado a falar da Austrália. Eu tenho a minha agenda disponível para quem quer fazer consultas, tá? Para quem vier aqui do Ailton, eu não vou cobrar consulta, tá, gente? A mentoria fica no Vasco aí, pela parceria. Então, é só você depois, o Ailton disponibiliza a minha agenda quando soltar o vídeo, e vocês podem marcar uma consulta, tá, gente? E a gente explica direitinho como é que é feito,
explico mais dúvidas, porque a gente fala que cada caso é um caso, tá? Não dá para você olhar o caso do fulano e querer ter uma história igual a dele, porque não existe histórias iguais, tá, gente? Isso é uma coisa que eu gosto bem de deixar aqui claro sobre o intercâmbio. Não existe duas histórias de intercâmbios iguais, tá? Cada um vai ter a sua. Com certeza. Agora manda um abraço aí para os amigos aí do Brasil, a família. Bom, mandar um abração para minha família. Eu tenho família em Jundiaí, eu tenho família em Santos, eu tenho aqui família também aqui. Hoje eu estou na casa da minha irmã, mas eu vou mandar um abraço para o pessoal da Austrália, meu sócio, o Jefferson, a Dani, o pessoal lá de Manly, o pessoal do café lá do Sile, o pessoal da Fluency, da escola de inglês também, que a gente é super parceiro. A gente tem o pessoal da escola lá de... Tem uma escola que eu queria mandar um recado aqui para vocês, gente. Vocês querem ter uma inclusão mesmo na sociedade australiana? Nós temos parceria com uma escola chamada BHLC, tá? Burleigh Head English School. Essa escola, ela fica no sonho do surfista, no melhor pico de surf da Austrália, tá? Que é Snapper Rocks, um dos melhores lugares onde tem as melhores ondulações. E essa escola, ela te faz uma imersão, que é o seguinte: de segunda a quinta você tem aula normal de inglês, num ambiente super vibe, super assim tranquilo, e de sexta-feira você não tem aula na escola, você tem aula na praia. Eles te levam para a praia, e aí você tem aula de surf, você tem aula de skate, você tem prática de yoga, tudo isso na praia australiana. Então, a imersão deles é muito bacana. Então, se um dia você quiser aprender inglês surfando, a BHLC é uma escola sensacional para você conhecer lá na Austrália. A gente te conecta com eles, é um lugar maravilhoso para você conhecer mesmo, gente. Realmente é muito bacana. E mandar um abração para todo mundo, família, para a mãe, se estiver assistindo, para os irmãos, para os amigos, e mandar um abraço para a audiência aí que vai assistir para frente aí, com certeza. Cara, só tenho que agradecer, muito obrigado. Foi super atencioso, eu mandei mensagem, ele respondeu na hora, já marcamos, assim. Meu, foi muito bacana, eu gostei muito, viu? Prazer ter falado com você. Com certeza, e vamos manter contato. Se tiver alguém interessado aí em conhecer a Austrália, a gente está super aberto aí a fazer parceria. E bora, galera. Não desiste não, o intercâmbio ele muda a sua vida, o inglês é 10%, o resto é experiência de vida, gente. É isso daí. Não deixe de fazer o intercâmbio. Pessoal, ó, Fora do Ninho Brasil, mais uma história interessante e relevante para você, que conhecimento só enriquece. No Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querido. Valeu, obrigado.